Olá e bem-vindo ao Revelando o Apocalipse, o canal de profecias bíblicas que vai direto ao coração dos mistérios da profecia. Meu nome é Alan Dubre e hoje vamos combinar algumas partes e peças das revelações que temos ensinado aqui nos últimos meses. Tudo começou, é claro, há cerca de 8 anos e meio em nosso canal principal, Ministry Revealed, onde fazemos ensinamentos em formato longo. Mas neste aqui, hoje, como você passou a entender isso? O que Paulo está nos dizendo em 2 Coríntios, capítulo 12, é que o fim dos tempos é uma parte chamada acima, e então 14 anos. Que pré-tribulação, meio-tribulação e pós-tribulação estão todos revelados nessa passagem das Escrituras. É incrível. Mas para entender isso, você também passou a saber que os evangelhos sinópticos de Mateus, Marcos e Lucas não falam apenas de Mateus no fim dos tempos, mas que eles são. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Mateus, Marcos e Lucas tornam-se Lucas, Marcos e Mateus. E isso foi revelado a você nas diferenças dentro das revelações dos evangelhos. É tudo sobre profecia e é absolutamente incrível quanto mais você se aprofunda nisso. Você pode assistir aos ensinamentos anteriores aqui neste ministério. Você pode assistir aos vídeos curtos para realmente ter uma rápida visão deles e depois ir se aprofundar por conta própria, porque as diferenças dos evangelhos sinópticos com Lucas, Marcos e Mateus revelam pré, meio e pós. 3 diferentes porções de pessoas em 3 diferentes vindas do Senhor. É absolutamente incrível, mas dito isso, hoje vamos abordar esse assunto meio que ao contrário. Então, se Lucas é pré-tribulação e Marcos é meio da tribulação, Mateus é pós-tribulação. E há uma vinda do Filho do Homem. Após o pré-tribulação, há a vinda do Filho do Homem, pouco antes do meio da tribulação. Grande multidão e então, é claro, há o retorno do Senhor, com os pés sobre o Monte das Oliveiras. Vamos começar tocando brevemente no tema dos pés sobre o Monte das Oliveiras para fazer um ponto sobre o meio da tribulação. E nosso foco será no meio da tribulação, mas o pré-tribulação também será abordado. Então, o foco principal é o meio da tribulação, mas precisamos contextualizá-lo. Assim você poderá ver as revelações, poderá entender o que está sendo dito. E se você é novo nesse entendimento, isso é o que vai realmente te ajudar a enxergar. Se você nunca questionou isso antes, isso vai te fazer dizer, eu nunca tinha visto isso. Certo, é para aí que estamos indo com isso. Então vamos para Zacarias capítulo 14. Todo mundo conhece Zacarias capítulo 14. É aqui que todos falam sobre a vinda do Senhor, certo? Quando ele voltar com os pés sobre o Monte das Oliveiras. Está em Zacarias 14, versículo 4, quando diz, e os seus pés estarão naquele dia sobre o Monte das Oliveiras. E claro, o Monte das Oliveiras vai se dividir em 2, todo mundo sabe disso. Este é o retorno pós-tribulação do Senhor, com os pés firmemente plantados no Monte das Oliveiras, quando ele será visto de uma extremidade do céu à outra. Somos informados em Zacarias 14, versículo 10, capítulo 14, versículo 10, que também há essa conexão dentro do capítulo, com esse período de tempo sendo até o lagar do rei. Ok, então aqui isso se refere no livro do Apocalipse. Qual é a tipologia? Bem, você adivinhou. É Apocalipse capítulo 19, na vinda do Senhor, quando ele vai lutar contra os inimigos que se reuniram contra ele. E ele vai fazer o quê? Pisar o lagar do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso em Apocalipse 19, 15. Ok, esta é a batalha pré-tribulação do Senhor quando ele retorna com os pés sobre o Monte das Oliveiras para o pisar do lagar. Com licença. Esta é a conexão com Mateus 24, como mostramos a você. Que o Mateus 24. A vinda do Senhor é neste momento que é o 14º e último ano na vinda do Senhor, com os pés sobre o Monte das Oliveiras. Mas se você nunca questionou isso antes, está prestes a questionar. Por quê? E quanto ao capítulo 2 de Daniel? Em Daniel, capítulo 2, temos o sonho de Nabucodonosor, e é a imagem da cabeça de ouro, os braços e o peito de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Até que o que acontece? Até que em Daniel 2, versículo 34, você viu até? Uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e atingiu a imagem nos pés, que eram de ferro e de barro, e os esmagou. Ok?
Quem é esta pedra? É claro que esta é a vinda do Senhor. E ouça o que diz o versículo 35, na segunda parte. Diz: "E a pedra que feriu a estátua tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra." Então, o que as pessoas dizem que é essa pedra? Bem, é claro, quando olhamos para a imagem, muita gente já a compartilhou, não é? Eles vão chamar isso de era profética, não é? Existia essa lacuna profética, desde as primeiras partes até os pés. E os pés são em parte de ferro e em parte de barro, até que venha a pedra e os separe completamente dos pés. Ok? Então, os pés têm 10 dedos, e a pedra vem e esmaga os 10 dedos e os pés, e toda a estátua desaba. Todo mundo fala sobre isso, e é verdade que esta pedra é obviamente Cristo Jesus. Mas você percebeu algo? Esta pedra, que é Cristo Jesus, não é ele descendo com os pés no Monte das Oliveiras. Você já reparou nisso? Não se trata dele descendo com os pés no Monte das Oliveiras. Aqui ele vem como uma pedra talhada sem mãos, que se torna uma grande montanha. Quando é esse momento? Bem, se você for para Apocalipse capítulo 17, verá que houve outra batalha antes de Apocalipse 19. E em Apocalipse 17, vemos, a partir do versículo 12, "E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas recebem poder como reis, uma hora com a fera." Então, o que é a besta na profecia? A besta é a imagem inteira, certo? Essa imagem é do Daniel, capítulo 2. E os 10 dedos dos pés são a tipologia dos 10 chifres no fim dos tempos profético. E veja só o que acontece. O cordeiro faz guerra. Vejam, estes farão guerra, contra o cordeiro. E o cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Você percebe contra quem ele está lutando aqui? Ele está lutando contra a besta e os 10 dedos dos pés, ou os 10 chifres na imagem simbólica. Esta não é a mesma batalha de Apocalipse 19, que era o lagar. Você vê que o lagar é o retorno do Senhor, com os pés sobre o Monte das Oliveiras. Mas ele vindo como a pedra que se torna uma grande montanha é a sua batalha no final dos 6 anos dos selos. É quando ele vem no final do 6º ano dos selos e derrota a besta e os 10 chifres. É por isso que em Apocalipse capítulo 6, você vê que no final do 6º selo, que é o final do 6º ano dos selos, o mundo inteiro, todos, ricos, pobres, livres, escravos, todos estão apavorados e dizendo: "Escondam-nos, montanhas e rochas caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois o grande dia da sua ira chegou, e quem poderá subsistir?" Esta é a batalha de Apocalipse, capítulo 17, quando ele vem com a montanha talhada sem mãos. É por isso que eles estão apavorados, porque estão vendo algo que parece uma montanha enorme vindo do alto. Isso vai destruir em batalha a besta e os 10 chifres, os 10 reis com ela. Isso é o que mostramos a vocês em ensinamentos anteriores, no discurso de Marcos sobre a vinda do Filho do Homem. No discurso de Marcos, no capítulo 13, versículo 26, essa vinda do Filho do Homem nas nuvens, no plural. Veja, em Lucas diz, em uma nuvem. Em Mateus diz sobre as nuvens. Ou, se você estiver usando a King James, diz nas nuvens. Mas na concordância de Strong, a palavra é sobre. Este é aquele em que o Senhor vem nas nuvens com o Monte Sião celestial. Ele vem com o paraíso. Ele vem para destruir os inimigos, mas ele vem com o paraíso. Veja, em 2 Coríntios capítulo 12, você tem o primeiro grupo, há mais de 14 anos, aqueles que estão em Cristo, cheios do Espírito, eles são como um arrebatamento e estão indo para o 3º céu. O segundo grupo, que é o arrebatamento da grande multidão no meio da tribulação, eles verão o Filho do Homem. Eles o verão vindo com o Monte Sião celestial, essa montanha talhada sem mão. E onde eles estarão? Eles serão arrebatados. Este é o arrebatamento. E eles irão para o paraíso, que é o lugar de onde o Senhor está vindo, que o mundo inteiro verá. Ele vai destruir os inimigos e então vai reunir a grande multidão no meio da tribulação. Em Apocalipse capítulo 7, então, se o final de Apocalipse capítulo 6 é ele vindo naquele momento, é ele vindo. Assim como aquela pedra esculpida sem mão se transforma em uma grande montanha, é somente em Apocalipse 7, na metade do versículo 9,
que você vê a grande multidão que ninguém pode contar diante de si. Você vê. Porque eles o terão visto chegar, e verão esta montanha se aproximando, esta montanha esculpida sem mão, e não ele descendo a pé sobre o Monte das Oliveiras. É uma peça completamente diferente. Ele não está vindo de forma alguma na mesma forma. Veja e observe o que acontece. No capítulo 14 de João, vemos que ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria lhes dito: vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, o que foi que ele foi fazer? Ele disse que iria preparar um lugar para eles e que quando voltasse, os receberia para si mesmo. Bem, adivinha só? Quando ele vier no final do 6º ano dos selos, quando vier como aquela pedra cortada sem mãos, que se torna uma grande montanha, ele virá com o paraíso, com o monte celestial. Sião, o lugar que ele foi preparar para eles para que quando voltasse, ele os receberia para si mesmo. E essa é a grande multidão da metade da tribulação que vemos em Apocalipse capítulo 7. Agora preste atenção nisso. Se você voltar de Zacarias 14 para Zacarias capítulo 8, que profeticamente é uma representação do primeiro ano dos julgamentos das trombetas, ou seja, o 8º ano dos 14 anos de tribulação, está escrito: assim diz o Senhor, eu voltei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém será chamada a cidade da verdade. Agora, ouça isso. E o monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo, ele agora retornou com o Monte Sião Celestial, que estará ou acima de Jerusalém, nas nuvens acima, mas o mundo inteiro saberá que está lá, e ele vai reunir de volta para si o seu povo. Então, não apenas a grande multidão do meio da tribulação, mas ele vai reunir a verdadeira casa de Israel, a casa natural de Israel e a casa de Judá. E eles agora estarão lá para começar o processo de reconstrução de tudo o que foi destruído durante os selos, incluindo a reconstrução do templo. Agora, preste atenção nisso. Em 2 Esdras, isso vai explodir sua mente. Em 2 Esdras, um livro apócrifo, capítulo 13, começando no versículo 29, diz: eis que os dias estão chegando quando o Altíssimo libertará aqueles que estão sobre a terra. Isto é o pré-tribulação. E perplexidade de espírito virá sobre os que habitam na terra. Você sabe por quê? Porque em Lucas, no pré-tribulação dele, você vê bem aqui, em Lucas capítulo 21, começando no versículo 34, diz: e olhai por vós mesmos, para que em algum momento os vossos corações não se sobrecarreguem com glutonaria, embriaguez e preocupações desta vida, e para que aquele dia não vos apanhe de surpresa. Porque como um laço virá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Veja, o mundo será pego de surpresa, mas o pré-tribulação são aqueles que estão vigiando e orando. Quem será considerado digno de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer? Então, o que está escrito? Então eles planejarão fazer guerra uns contra os outros, nação contra nação, reino contra reino. Bem, é isso que vemos ainda em Lucas capítulo 21. No versículo 10 diz: nação se levantará contra nação, reino contra reino. Mas somente em Lucas capítulo 21, versículo 12, diz: mas antes de todas essas coisas. Este é o pré-tribulação, a partir do versículo 36. E este é os 40 dias do cavaleiro do cavalo branco. Isso acontece antes de nação contra nação, reino contra reino. Mas agora veja o que está escrito. Então as coisas que te falei antes, que são as coisas relacionadas aos selos, acontecerão. E então diz que uma multidão inumerável será reunida, como você viu, desejando vir e conquistá-lo. Mas ele estará sobre o monte Sião, e Sião será manifestado a todos os povos, preparado e edificado. Este é ele, vindo no final do 6º ano dos selos. Este é o mundo inteiro, vendo-os. Este é o sonho, a imagem de Nabucodonosor. E ele vindo no final do 6º ano dos selos, para destruir a besta e os 10 dedos como os 10 chifres. Ele vem com um lugar preparado e edificado, como você viu, uma montanha talhada sem mãos. Irmãos e irmãs, isso está até mesmo revelado no apócrifo de 2 Esdras. Eu oro para que isso abençoe vocês e que possam enxergar as diferentes vindas do Senhor dentro disso.